Palavra simples, mas que eu tenho certeza vai falar no seu coração. Em nome de Jesus. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 19. Abra aí comigo, Lucas, Evangelho segundo Lucas, o capítulo de número 19, o versículo de número 38. Lucas 19, 38. Aleluia. Hoje é o chamado Domingo de Ramos, né? O domingo que antecede o domingo de Páscoa. O chamado Domingo de Ramos. Por conta da entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus. Muitas Bíblias nestas narrativas, né? E é uma narrativa que ela está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam sobre este momento, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Mas eu escolhi o de Lucas para a gente falar, apesar de ter algo que fala melhor em outro evangelho, mas você vai entender de forma fácil. Vamos ler. Diz assim o versículo 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas alturas. Eu vou ler novamente. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Hoje, Deus, quando Ele ministrou no meu coração esta mensagem, eu tive um pouco de trabalho para conseguir colocar no papel aquilo que Deus... Vocês sabem como que é, quando Deus começa a ministrar algo no meu coração, vira uma confusão dentro de mim. E eu tive um pouco de trabalho para conseguir colocar no papel aquilo que estava acontecendo, aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Quando Jesus, ele tinha ressuscitado Lázaro, e logo depois disso, Jesus ele caminha numa direção, estando indo para Jerusalém. E o grande falatório daquela época era o que Lázaro havia sido ressuscitado. As pessoas que estavam e viram este milagre comentavam muito sobre isso. Então isso fez com que a fama de Jesus crescesse ainda mais. Ressuscitar um homem após 4 dias era algo, né, nunca havia sido feito. Jesus ele então estava ali e tinha feito esse milagre. A multidão que viu isso espalhou a notícia e falavam, esse era o assunto da época. Assim como o coronavírus tem sido o assunto da nossa época, na época de Jesus, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que estava acontecendo, aquilo que Jesus estava realizando, era muito falado, muito comentado. Apesar de não haver as redes sociais, rapaz, eu vou falar para você, conversa de esquina leva a conversa coisa longe, notícia longe. E estava todo mundo comentando ali sobre isso, era o grande burburinho, e Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém. E diz a Bíblia que quando ele chegou num lugar chamado Betfage, perto de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus ele dá uma direção aos seus discípulos. Ele diz, vai até a vila, vai até essa cidade, até esse vilarejo que nós estamos perto. E lá vocês vão encontrar um jumentinho, uma jumentinha, um jumentinho que nunca foi montado. Tragam a mim, se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa. E sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui?
Quando você lê a Bíblia ali, a partir do versículo 28, do capítulo 19 de Lucas, você vai ver que os discípulos obedeceram exatamente o que Jesus tinha ordenado que eles fizessem. E exatamente do jeito que Jesus disse aconteceu. Irmão, a primeira coisa que eu olho para esse texto e identifico é que as coisas acontecem exatamente do jeito que Jesus fala. Quando Jesus disse, jogue a rede do outro lado, jogue a rede do lado do barco, que vocês vão pescar, Pedro disse, sobre a tua palavra, e ele lançou. E exatamente do jeito que Jesus disse, aconteceu. Irmão, a primeira coisa impressionante nesse texto é, novamente, algo que é recorrente na Bíblia, e não se assuste, é a obediência à palavra. Quando você é obediente à palavra de Jesus, milagres acontecem na sua vida. Quando você é obediente aos mandamentos de Jesus, milagres têm de acontecer. Se Jesus disse que a porta vai abrir, se Jesus disse que vai te prosperar, se Jesus disse que vai cuidar de você, da tua casa, da tua família, querido, do jeito que Jesus disse, tem que acontecer. Ele é o haja. João vai apresentar ele como o verbo que se fez carne. Então, do jeito que ele diz, vai acontecer. Aleluia. Obediência, querido. Obediência à palavra. E eu encontro uma palavra que fala de um tempo como esse que nós estamos vivendo. De um domingo histórico como esse que nós estamos vivendo. Por que histórico, pastor? Porque quando o líder da nação, o presidente, eu não estou aqui falando se você concorda ou discorda, mas quando o presidente de uma nação se levanta convocando esta nação para um jejum, querido, se preparem. Aleluia. Meu Deus, porque os céus do Brasil, os céus do Brasil estão abertos sobre nós. Amém. Um dia como esse, querido, estremece o inferno. Um dia como esse, abala principados, potestades, demônios. Um dia como esse, de jejum, em uma nação. Meu irmão, eu vi um vídeo. Estavam participando do mesmo vídeo pastores, Silas Malafaia, apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Macedo, apóstolo Agenor Duque, apóstolo, como é que é aquele Hernandes lá, Esteve Hernandes, e grandes homens e mulheres de Deus, e igrejas aqui em Rio Claro, grandes, gigantes, com muitas pessoas, nós, dentro de um mesmo propósito, meu irmão. Pessoas que muitas vezes até discordam de uma coisa ou de outra, mas que debaixo de uma palavra dada pela maior autoridade deste país, querido, eu posso dizer sem medo de ser feliz, o Brasil já é do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos unidos, vivendo o mesmo propósito. Olha o que diz lá, Segunda Crônicas, lá no Velho Testamento, Segunda Crônicas, depois Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas. O capítulo de número 7, o versículo de número 13. Este versículo, o 14 é muito conhecido, mas eu gosto de começar no 13. Olha só, Segunda Crônicas, capítulo de número 7, o versículo 13, você conhece. Diz assim, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha o que Deus está falando.
Se o meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos teus maus caminhos, dos céus, aleluia, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a vossa terra. Sabe o que o povo de Deus está fazendo neste domingo? Levantando um jejum, uma oração, um clamor, para que haja cura, para que a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Meu irmão, segura essa aí. Assim como a palavra de Jesus aconteceu do jeito que Jesus disse, eu quero dizer para você que do jeito que o Senhor disse nessa palavra, que se o povo dele buscar a face dele, haveria cura e paz sobre a nação. Em nome de Jesus, a cura do Senhor está descendo sobre nossa nação nesse dia. Porque do jeito que Deus fala, tem que acontecer. Do jeito que Ele fala, acontece. Voltamos para Lucas. Então diz a Bíblia que do jeito que estava acontecendo. E no versículo 35 de Lucas capítulo 19. Volta lá. Diz assim: os discípulos foram lá, pegaram as jumentinhas e levaram até Jesus. Levaram a Jesus e lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos para que Jesus passasse por cima e pegava os ramos de palmeiras e lançavam, fazendo festa e honra a Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Segura essa aí, meu irmão. Quando a Bíblia fala de manto, a Bíblia está falando de autoridade. Autoridade. A Bíblia fala que os primeiros que abriram mão da sua autoridade e que colocaram debaixo de Jesus foram os discípulos. Pega essa, meu irmão. Pega essa rápido, ó. Tudo aquilo que o manto simbolizava para o judeu, a autoridade, o status, a sabedoria. Cada pessoa, você olhava a vestimenta, você sabia se era um fariseu, se era um publicano, se era um pedinte. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Bartimeu, ele tira a capa dele. Aquela capa era um sinal de que ele era autorizado a mendigar. Então o manto, ele tem esse poder. Olha só que coisa louca. A Bíblia diz que quando Jesus foi entrar em Jerusalém para buscar o manto de sangue que ele ia conquistar naquela cruz, meu irmão, segura essa. Os discípulos, Rabai, Yodokomanai, tiravam os seus mantos e colocaram sobre a jumentinha e Jesus sobre o manto. E depois as pessoas tiravam o seu manto e Jesus passava sobre os mantos. Ei, querido, a autoridade de Deus tem que sobrepor a sua. Não é do jeito que você quer, pensa. Não é do jeito que presidente, governador, presidente dos Estados Unidos, OMS. É do jeito que Deus fala. Porque a autoridade dele está sobre a autoridade de todos. E Jesus, ele está entrando na caminhada para conquistar o manto de sangue. E ele vai passando com autoridade sobre os mantos. Você é dono da tua casa. Escuta aqui. Escuta. Você comanda lá funcionários no teu trabalho. Talvez você é dono da tua empresa. Você manda em você, não é? O livre-arbítrio é seu. A escolha é sua. A decisão final é sua.
Nessa noite eu te convido, oh meu Deus, que glória de Deus está nesse lugar. Aleluia. Para que você abra mão, querido, de toda a autoridade e coloque debaixo de Jesus. Coloca toda a autoridade da tua casa, do teu trabalho, do teu negócio, do teu carro, dos teus bens, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos. Você é pai, você é mãe, você é a maior autoridade sobre os teus filhos, mas nessa noite eu te convido, abra a mão da autoridade e coloque sob. Jesus, é sob? É para baixo? Sob Jesus, debaixo do manto. Porque aí não vai ser o manto da ignorância, do orgulho, do preconceito, do achismo. Vai ser o manto do sangue de Jesus. Aleluia. O manto carnezinho. Tinha uma canção que dizia, não tem? Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, querido, está vestindo um manto de sangue. A autoridade, o domínio está sobre ele. Então deixe sobre ele. Mas segura essa, meu irmão. Pega aqui. Já estou terminando. Escuta aqui, ó. Presta atenção. A Bíblia vai dizer no versículo 38 que os judeus aqui em Lucas diziam bendito é o rei. Mas vamos abrir lá Mateus 21. Abre ali comigo. Porque agora eu quero que você entenda lá. Você já ouviu uma exclamação? Mateus 21. Deixa eu achar o versículo aqui que eu não marquei. O versículo de número 9. Mateus 21, 9. Escuta. A multidão que ia diante dele, de Jesus, está falando da mesma passagem aqui, o mesmo momento. E os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Escuta essa. Hosana significa bendito que vem em nome do Senhor. Mas na verdade, ela começou a ter esse significado festivo depois. Porque antes Hosana era uma oração. Hosana significava uma oração que diz assim: salva-nos, Senhor, nós imploramos. Salmo 118, versículos 25 e 26. Hosana era essa oração. Salmo 118. Pega essa, irmão. Pega essa, segura essa aí. Salmo 118 diz assim: salva-nos, Senhor, nós imploramos. Fá-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. Hosana, significa essa oração, Hosana. Na tradução hebraica, grega. Hosana significava antigamente salva no Senhor. As duas traduções simbolizam a mesma coisa. Agora veja, num domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa, num domingo onde o presidente decretou um jejum, e a minha intenção era pregar sobre um jejum, sobre um desses reis, sobre Esther, sobre alguém que jejuou e salvou o povo. Mas Deus me deu essa direção, porque no domingo de Ramos, quando Jesus entrava em Jerusalém, e Jesus significa aquele que salva, o nome Jesus, Yeshua, significa aquele que salva, o povo gritava Hosana, que significa salva-nos, Senhor, nós imploramos. Oh, meu Deus. E nós estamos aqui para dizer Hosana. Aleluia.
Hosana. Glória a Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas nós dizemos também, salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Aleluia. E nesse domingo, aonde os céus estão abertos sobre a nossa nação, onde os céus estão abertos sobre a tua casa, e Jesus, ô meu irmão, escuta o que eu vou dizer. Nós estamos falando, querido, de um Jesus que foi humilhado no Natal pelo Porta dos Fundos aqui. Nós estamos falando de um Jesus que foi humilhado no Carnaval aqui de São Paulo. De São Paulo? Do Rio. Um desses. Acho que é do Rio. Mas hoje, oh Deus, nós estamos unidos como nação, dizendo, vem, Senhor. Aleluia. E os céus estão abertos, e Ele não vem humilhado, Ele vem exaltado. Ele está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta nação. Mas nós estamos como aqueles judeus e nós saudamos Ele, nós adoramos, nós jejuamos, nós clamamos, nós convidamos e dizemos, Hosana, Hosana, aquele que vem, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, 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 salva-nos, Senhor, nós imploramos, Jesus, Yeshua, aquele que salva, Ele vem em forma de honra, Ele vem para ser adorado, Ele vem para ser exaltado. Ei, querido, e quando Ele vem assim, tudo muda, tudo transforma, tudo acontece. Depois que Jesus entrou em Jerusalém, escuta, depois que Jesus entrou em Jerusalém, alguém vai dizer que depois Ele foi humilhado, sim, que Ele foi castigado, sim, mas aquele era o preço que Jesus pagava por mim e por você. Aleluia. Aquele era o preço que Jesus pagava para me ter e para te ter. Aquele era o preço que Jesus tinha que passar para conquistar um manto de sangue. Escuta, depois que Jesus entrou e o povo clamou, a salvação chegou. Pegou aí, irmã? Pegou aí, irmão? Sabe o que vai acontecer nos céus do Brasil? Não é só a cura, porque a cura é o mais fácil. Eu estou falando que depois destes dias sombrios, a salvação vai chegar na tua casa. Amém. A salvação vai chegar na tua família. Amém, Deus. Você vai poder dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Creio, Deus. Senhor. Diga Hosana, querido. Diga, Senhor, vem sobre a nação. Hosanas ao Senhor nas alturas. Hosana, Hosana. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Hosana, aleluia, radabai, yodoko, manás, ederei, amanásia. Hosana.